Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento você estabelece conosco uma sintonia de vibrações de paz, luz e harmonia que estejam presentes com você e envolvam toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa de hoje uma passagem registrada na mensagem Na Intimidade do Ser, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Espírito Emmanuel nos traz a seguinte consideração: indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidade. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Ouçamos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, que está no livro Paz e Renovação, e tem o título Coragem e Fé. Essa mensagem ela é editada pelo Espírito Emmanuel, que assim nos convida a refletir. Continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés, eis a real significação da lealdade ao Senhor. Manter-se de coração tranquilo e alma impávida na oficina dos ideais superiores, a convertê-los em realidade, sem esmorecer, na execução dos mais pesados deveres, quando muitos dos companheiros dos primeiros dias já se tenham distanciados de nós, e perseverar, trabalhando com a certeza invariável na vitória da verdadeira do amor, a benefício de todas as criaturas, a despeito de todos os pesares. Sustentar-se de espírito vigilante na ação e na oração, sem descrer dos objetivos supremos da vida, na edificação da felicidade comum. Embora a tempestade de desilusões se nos desabe em torno, derrubando apoios que se nos figuravam inamovíveis, prosseguir caminhando para o alvo, entrevisto no amanhecer dos sonhos mais puros, conquanto as pedras de aflição e os espinheiros de sofrimento se nos multipliquem na senda, dificultando-nos a marcha, avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir no campo do espírito, apesar de todas as provações que nos tentem a confiança, às vezes caindo na perplexidade e no erro, para levantar-nos nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as próprias lágrimas, ao calor das consolações auridas no próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo. Eis a coragem da fé,
a única que pode efetivamente renascer dos tropeços, dos destroços, das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. Vamos agora para o Momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. A Associação Municipal de Espiritismo de Caruaru, a AME, realizará no dia 16 de setembro, às 8 horas da noite, palestra com Jorge Elahá. Ele abordará o tema Transição Planetária. A AME se localiza à Rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. A entrada é franca e todos estão convidados. E hoje nós temos um seminário sobre o papel do Espiritismo na transição planetária. Facilitador, o nosso amigo Edson Roberto da AME. O evento será na Seara Espírita Maria de Nazaré, situada na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Então, hoje começa às 8h30 da manhã até o meio-dia. Todos estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, a desgraça real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas suas consequências de um ato, de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura.
vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência e que comprimem a ação do pensamento que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procuras conseguir. Esperai vós que choras, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e às provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir no súbito, na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amorentada pela indiferença e pelo egoísmo. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Gemafim, Grupo de Estudos Espíritas Manuel Filomeno de Miranda, localizado na Rua Rosa Maria, número 138, Centro de Cupira. Reuniões públicas, domingos, às 4 horas da tarde. Todos estão convidados. Grupos de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na Avenida Vicente Pinheiro, número 80, Centro, em Camocim de São Félix. Reuniões públicas domingos às 7h30 da noite. Todos estão convidados. Vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. A questão 940 não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amados, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Vamos, então, para o Espiritismo na Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, lemos: O reino de Deus não vem com aparência exterior. E o Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem por ele intitulada Vinda do Reino. Faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo
em seus círculos de estudo. Semelhante atividade, nem sempre útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. La Espírita André Luiz Leal, localizado na rua Frei Caneca, número 33, Bonito. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 7h30 da noite. Centro Espírita Apolo, localizado na Avenida Capitão Eulino de Mendonça, sem número. Centro, Rua da Antiga Delegacia, em Bezerros. Reuniões públicas sábados, às 8h da noite. Todos estão convidados. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa. Não é isso, Soares? Exatamente. Nessa parte, você que nos acompanha pode colocar perguntas, dúvidas, observações através do nosso chat. Queremos, primeiramente, voltar a destacar o seminário que estará ocorrendo nesta manhã, que é o seminário Papel do Espiritismo na Transição Planetária. Começa às 8h30, daqui a pouquinho, e vai até às 12h. É na Seara Espírita Maria de Nazaré, situada na Rua Sertânia, 196, no bairro Boa Vista 2, aqui em Caruaru. O facilitador para esse evento é o nosso amigo Edson Roberto, lá da AME. E você é convidado a participar, a entrada é franca. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Então, vamos iniciar o nosso bom dia, que está bem tímido hoje. Eu acho que é por conta do frio, Soares, porque está bem gelado. Eu não sei aí onde vocês moram, né, em outras cidades, mas aqui em Caruaru, este ano está sendo o ano mais frio, né? Então, vamos aqui para dar bom dia ao nosso irmão José Orlando de Cupira. Aí em Cupira também deve estar muito frio, né, Orlando? E José Orlando aí faz parte do Gemafim, né, que tem reuniões públicas todos os domingos, às 16h, todos estão convidados. Bom dia também à nossa amiga Maria Lúcia, bom dia na paz de Jesus. Assim seja, amiga. Bom dia também ao nosso amigo Celso
Torelli. Bom dia, amigos, bom dia. Eita, Que a o irmão doce... Celso aí, Silmar, ele é lá do Centro Ah, Espírita Bezerra de Menezes, Guararapes, interior de São Paulo. é Ele que está aí. mesmo? Que É, coisa boa! Bem-vindo, meu amigo. Que Jesus abençoe vocês por aí. Muita paz e luz em seus corações. Seja bem-vindo. Lembrando que aqui, nessa segunda parte, todos podem fazer perguntas, né, que a gente tenta responder. Enquanto não chega nenhuma pergunta, Soares, vamos para uma que trouxemos referente aos temas de hoje. vamos lá. O que significa a expressão revestidos de entranhas de misericórdia? Essa expressão, revestidos de entranhas de misericórdia, é colocada pelo Espírito Emmanuel na mensagem de abertura do programa Na Intimidade do Ser. E ele nos diz o seguinte, de que não basta apreciarmos os sentimentos sublimes que o cristianismo nos inspira, mas de que é imprescindível revestirmos-nos deles. E nessa expressão, entranhas de misericórdia, Emmanuel fala que é um envolvimento íntimo no âmago do nosso ser, para que desse modo nós tenhamos êxito no enfrentamento dos perigos crescentes do caminho. Então, Emmanuel nos convida a refletir que é preciso abrir a nossa sensibilidade, a nossa intimidade, para que a mensagem do Evangelho penetre e nos renove interiormente, porque esse será o meio através do qual nós nos habilitaremos a enfrentar os perigos crescentes do caminho, que aqui entendamos não apenas do caminho exterior, mas também interior, porque nós trazemos como verdadeiros inimigos os hábitos e desalinhos, os desequilíbrios que nos envolvemos em nosso passado reencarnatório, aonde se localizam de fato os nossos verdadeiros inimigos. Então, é preciso, como Emmanuel coloca, que, de fato, tenhamos a disposição de uma mudança interior profunda, agora alicerçada na mensagem trazida por Jesus em seu Evangelho. É isso que entendemos aqui, como nos revestirmos das entranhas de misericórdia. E para que aconteça essa mudança tão importante e necessária em cada um de nós, é preciso também nos colocarmos com vontade firme e sincera de fazer aquele mergulho interior para o autoconhecimento, né? Descobrir, né, esses inimigos que ainda estão dentro de nós, como nos lembra o Espírito Pascal, também na mensagem Egoísmo, capítulo 11, item 11, é uma mensagem de Emmanuel e uma outra parte do Espírito Pascal, onde ele lembra, né, que é importante reconhecer que todos nós carregamos o egoísmo, esse monstrinho dentro de nós, né, devorador de todas as inteligências, causador de tantas misérias. E para isso, para a gente descobrir esses monstrinhos que estão dentro de nós, é preciso nos dedicarmos no trabalho do autoconhecimento, passar revista, como também nos lembra o Espírito,
de Santo Agostinho na questão 919A, né? Quando ele dá ali o seu exemplo ao fim do dia, passava a mão em minha consciência, revistava, interrogava, né, o que eu tinha feito naquele dia. É isso que nós precisamos fazer e é assim que vamos detectando, né, esses inimigos que estão dentro de nós e que precisam ser burilados. Como ainda não chegou nenhuma pergunta, Soares, vamos para uma outra que também trouxemos. O que é, de fato, a desgraça real? O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que vimos hoje um trecho, tem um item, a desgraça real, e nos propõe uma mudança profunda no nosso ponto de vista, na nossa maneira de observar as experiências, as vicissitudes que todos nós topamos durante a nossa reencarnação. E o Evangelho diz assim: tem muita gente que acha que a desgraça real é a miséria, é o fogão sem lume, uma expressão querendo dizer dificuldades financeiras imensas. É no credor que ameaça, é no berço que o anjo sorridente desapareceu, ou seja, na morte de crianças, de filhos pequenos. Então, continua o Evangelho dizendo: tem muita gente que acha que a desgraça está na angústia da traição, no sofrimento dilacerador das emoções provocadas pelos enganos, pelas traições. Mas aí o Evangelho diz: vou revelar-vos a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça não está nas consequências, não está no fato em si, mas nas consequências que advirão. E aí ele diz o seguinte: segundo as nossas acanhadas, curtas vistas, percepções humanas, essa infelicidade que tantos atribuem maior cessa com a vida corporal e encontra compensação na vida futura. E aí acrescenta: a verdadeira infelicidade está nos exageros dos prazeres, do tumulto da vã agitação, da satisfação louca da vaidade, no ópio do esquecimento que ardentemente procuramos conseguir. Ou seja, à medida em que nós nos abrimos a perceber a vida com seus verdadeiros objetivos e com o sentido novo proposto pelo Evangelho de Jesus, o nosso olhar tem que se estender para lá da realidade material que divisamos e perceber que sofrimentos e dificuldades, trabalhadas e superadas, com equilíbrio, com humildade, representam verdadeiras conquistas para o nosso espírito imortal, enquanto que muita coisa projetada como felicidade no mundo material traz como consequência a exacerbação do orgulho, da vaidade, que representarão dificuldades e sofrimentos futuros. Era isso que poderíamos considerar no Evangelho sobre a verdadeira desgraça. É preciso Silmara, ampliar, é preciso ampliar esse olhar, né? Deixar de estar ali limitado ao mundo material, vendo na dor,
no sofrimento, na dificuldade, um obstáculo, mas sim ver nessas situações, nessas vicissitudes que são apresentadas, oportunidades de aprendizado, né? É nas oportunidades que a gente amplia o nosso olhar, nossa maneira de enxergar, compreendendo que elas são necessárias, né? Que não são ruins. Elas são necessárias e elas vêm de acordo com a nossa necessidade, né? De aprendizado. Então é isso. Vamos então, nossa amiga Vânia chegando agora. Bom dia, Vânia. Bom dia. Feliz domingo a todos nós, minha querida. Então, vamos para uma outra questão aqui. Da expressão o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quais reflexões são trazidas por Emmanuel? Percebemos na mensagem Vinda do Reino, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, a grande atualidade das reflexões que Emmanuel coloca nessa mensagem para todos nós. Então, Emmanuel assinala dizendo que há muitos irmãos aflitos, preocupados com a dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade é sempre útil, mas em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos de realização. E acrescenta que Jesus, quando afirmou o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele aludia a esse aspecto também, de que é ruinoso, não é nada bom, a preocupação em demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. A realização divina começa no íntimo das criaturas. Então, temos visto nas redes sociais, sobretudo, excessiva preocupação por parte do movimento espírita no aumento de adeptos de religiões evangélicas, afro-brasileiras, enquanto que o movimento percebe que relacionados ao espiritismo, um decréscimo. Emmanuel aqui nos chama a uma reflexão muito importante. O reino de Deus direciona-se, sobretudo, ao estabelecimento em nosso íntimo, e não pela quantidade de adeptos que estariam associados à doutrina espírita. Em verdade, à medida em que nós, de fato, assimilamos a mensagem profunda do Evangelho de Jesus, nós nos tornamos os verdadeiros motivadores do despertar espiritual das outras pessoas. Mas isso sem preocupação com o aumento de números. Afinal de contas, como já dizia e ensina a nós o espírito Leon Denis, o espiritismo não será a religião do futuro. O espiritismo será o futuro das religiões. A doutrina espírita estará cada vez mais penetrando, e hoje nós vemos de uma forma muito preciosa, através de filmes,
do compartilhamento de mídias sociais como essa que estamos aqui agora, você que nos acompanha, quando compartilha um programa como este, quando divulga esses estudos, essas leituras que realizamos aqui, divulgando o Espiritismo, você é um elemento importante nessa propagação da mensagem do Evangelho de Jesus. Mas, meus amigos, sem preocupação de aumento de números, porque eles devem surgir naturalmente. O destaque, como diz Leon Denis, é que possamos transmitir pelo comportamento e pela nossa vida os verdadeiros ensinos de Jesus, e não pelo aglomeramento de pessoas dentro do movimento espírita. Exatamente. É muito importante nós sabermos utilizar dessas ferramentas que hoje temos com as redes sociais, aproveitar para divulgar a doutrina espírita com muita alegria, com o coração, sem inquietar o coração, né? Apenas fazendo a nossa parte, porque o maior, né, a maior divulgação que podemos e devemos fazer é através da nossa exemplificação. De perguntar, será que eu estou de fato, realmente no esforço para exemplificar aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou escutando nas palestras, que eu estou lendo? Então, se colocar nesse exercício, porque essa divulgação, que é a divulgação pela exemplificação, é a mais importante. Eu lembro aqui, inclusive, Soares, daquele exemplo de uma senhora, né, do grupo espírita da prece, em que certa feita chegou ao Chico Xavier e muito preocupada, muito angustiada, porque ela dizia que seu marido tinha um defeito muito grande e que ela não sabia mais o que fazer. E Chico ficou preocupado, pois não, minha irmã. Ah, Chico, sabe o que é? O meu marido, ele tem um defeito muito grande. E veja bem, ele é um homem tão bom, ele faz caridade, ele ajuda as pessoas, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um excelente marido, é um excelente patrão, todos gostam deles. E o Chico já estava perguntando, meu Deus do céu, que defeito que este homem tem. E ela dizia, ah, Chico, você não sabe o quanto eu sofro. O meu marido, veja só, o meu marido não é espírita, como é que pode, Chico? E o Chico disse, oh, minha irmã, se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita. É de jeito nenhum, já tá bom demais. Então, a gente vê quem que precisava ser espírita, ela que estava ali na casa espírita e ainda não tinha entendido que o espiritismo não faz proselitismo, que o espiritismo nos ensina. O próprio Emmanuel dizia ao Chico, está no livro Correio Fraterno, né? A palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Então, que nós possamos arrastar né, com os exemplos, tudo aquilo que a gente vai aprendendo. O Soares, no momento, não tem. Uma olhada aí no nosso chat, acho que chegou mais pessoas, dê uma olhadinha. E isso, enquanto né, falávamos, chegou nossa amiga Vânia, que a gente já deu bom dia, né? Chegou o nosso amigo Caio Augusto, bom dia, ótima manhã a todos. Também chegou o nosso irmão João, né? Bom dia, paz e luz. Chegou também nossa amiga Catarina. Catarina, saudade de você, minha amiga. No estudo, que coisa tão boa, bom e abençoado dia para todos nós e para
todas as nossas famílias. Que assim seja. O Caio aqui, que bom, Caio, você trouxe uma pergunta. Como a população mundial está aumentando? Isso significa que o número de espíritos que encarnam também está aumentando? Ou não há relação entre as duas coisas, Soares? A doutrina espírita, trazendo à luz o ensinamento de Jesus que está nos evangelhos, na Bíblia, quando Jesus afirmou assim: o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também, expressava uma realidade comprovada cientificamente. O universo está em expansão, sempre esteve. Mundos, sóis, galáxias estão aumentando. Deus continua trabalhando. E a população que encarna na Terra, ela faz parte desse universo em ascensão. A verdade é que, fazendo uma alusão ao Livro dos Espíritos, que nos diz muitos espíritos que estão na Terra por primeira vez. Não apenas quando o planeta esteve no seu período primitivo, não. Há uma solidariedade entre mundos. E os espíritos, no nível evolutivo que o planeta Terra oferece, fazem parte de inúmeros outros planetas que estão no mesmo nível evolutivo. Então, a doutrina espírita nos convida a ter um olhar e uma percepção da vida e do universo muito mais dilatada, que foge totalmente à percepção concentrada apenas no nosso planeta. E tal como Cristo disse, na casa do Pai há muitas moradas, referindo-se não só à casa do Pai em termos de moradas espirituais, mas de moradas físicas também. Uhum. Então é isso que poderíamos esclarecer aí ao nosso amigo Caio. E pelo horário Muito. aí, Silmara, talvez a gente Vamos para deva o ir. encerramento, né? É Então é verdade. isso. Que Deus e Jesus abençoe nosso domingo com muita luz, com muita paz, né? Envolvendo a todas as famílias, os lares. Que Jesus os abençoe e que possamos nos encontrar com a permissão de Deus, o nosso Pai, no próximo domingo, né, Soares? Então, um abraço a todos, paz e luz. Ótimo domingo para todos. Até lá.